Salve pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre movimentos antifascista e fascista no Brasil, um pouco dos aspectos históricos e atuais. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí enquanto o vídeo começa. Quando a gente fala em fascismo no Brasil, muitas vezes a gente escuta falar sobre o governo Vargas na década de 30 do século passado. Realmente o Vargas tinha uma inclinação fascista, ele tinha uma simpatia pela ideologia fascista, tanto que ele mantinha boas relações com a Itália e a Alemanha nazista. O episódio da extradição da Olga Benário para a Alemanha nazista é um exemplo dessa boa relação, mas não é um governo exatamente fascista, né? Não é como fascista que a gente consegue caracterizar o período Vargas, né? Tanto que o Vargas, no momento crucial de enfrentamento ao fascismo na Alemanha, ele preferiu se submeter ao imperialismo estadunidense, né, à dependência econômica que o Brasil tinha dos Estados Unidos naquele período, e entrou na guerra do lado dos aliados. Mas a ascensão do nazismo na Europa também ajudou a impulsionar no Brasil um movimento fascista. A principal expressão disso foi a Ação Integralista Brasileira. Foi fundada em 1932 e era liderada pelo jornalista e escritor Plínio Salgado. Os integralistas tinham uma maneira de se organizar muito parecida com o nazismo e o fascismo europeu. Eles possuíam uma simbologia, defendiam a construção de uma cultura nacional, e eles eram conhecidos como os camisas verdes, né, pelo uniforme que eles usavam, e eram chamados pelos antifascistas, né, de uma maneira pejorativa, como os galinhas verdes. O Partido Integralista, assim como os demais partidos que tinham no Brasil, eles deixam de existir com o golpe do Estado Novo que o Vargas dá. Então, naquele momento, deixa de existir o Partido Integralista, mas eles continuam se organizando enquanto um movimento fascista no Brasil. O Partido Integralista chegou a ser um movimento de massas no Brasil. Alguns pesquisadores apontam que em 1936 ele deveria ter algo em torno de 600 mil a 1 milhão de filiados. Uma revista do partido de 1937 afirma que naquele ano eles tinham mais de 1 milhão de filiados. O partido continua se organizando mesmo na ilegalidade e ele vai dar origem em 1945 ao Partido de Representação Popular, que também foi fundado pelo Plínio Salgado e também era presidido pelo Plínio Salgado. Com o fortalecimento de um movimento fascista no Brasil nesse período, também surge um movimento antifascista. E esse movimento surge influenciado muito por imigrantes italianos e alemães, porque entre esses imigrantes tinham muitos comunistas e anarquistas que vieram para o Brasil fugindo da perseguição do fascismo na Europa. O movimento surge no Brasil então de uma união de anarquistas, comunistas, sindicalistas, socialistas, e aplica aqui a tática da Frente Única. Então eles criam aqui um movimento que chama Frente Única Antifascista, que ficou conhecida como FAU. Entre as principais ações da FAU estava a ação direta para impedir a organização dos fascistas. Então eles se organizavam para impedir que os fascistas realizassem comícios, reuniões públicas difundindo a ideia fascista no Brasil. Em 1934 teve um grande conflito, porque os fascistas queriam organizar um grande comício na Praça da Sé, em São Paulo, para organizar a comemoração dos 2 anos de fundação do Partido Integralista. E os antifascistas se organizaram para barrar isso. E essa batalha ficou conhecida como a Batalha da Praça da Sé, ou a Revoada das Galinhas Verdes, como os antifascistas ficaram chamando esse evento depois. A Batalha da Praça da Sé, ou Revoada das Galinhas Verdes, aconteceu no dia 7 de outubro de 1934. Então os fascistas estavam lá reunidos para organizar um comício e comemorar os 2 anos de fundação da Ação Integralista Brasileira, e diversos grupos da esquerda se organizaram para impedir que esse comício acontecesse. E isso gerou uma enorme batalha campal, né? Foram por confronto físico para evitar que os fascistas se organizassem. Esse confronto resultou em dezenas de feridos e 7 mortos. Um estudante que era militante antifascista, 3 integralistas, 2 policiais e um agente da Guarda Civil. Essa batalha foi simbólica e virou um marco na luta
tanto contra o fascismo quanto a repressão do governo Vargas. Ajudou a impulsionar essa luta a partir dessa batalha que os antifascistas conseguiram impedir que os fascistas fizessem um comício exaltando o fascismo no centro de São Paulo. Nos últimos anos, o debate sobre fascismo e antifascismo voltou à tona no cenário brasileiro, principalmente depois que o movimento que levou o Jair Bolsonaro à eleição começou a ganhar corpo nas ruas. Existe um debate muito grande sobre se o governo Bolsonaro pode ser considerado um governo fascista ou apenas tem elementos fascistas na sua construção. Agora, uma coisa que a gente pode identificar nesse movimento que leva o Bolsonaro à presidência é que ele é um movimento que surge no momento de crise do capital, se coloca como outsider e tenta impedir que qualquer alternativa para sair dessa crise que conteste o sistema capitalista seja construída. Então, que é um dos elementos que a gente viu nos outros vídeos que faz parte da constituição central do que é o fascismo enquanto fenômeno. Mas a organização desse movimento que leva o Bolsonaro à presidência também leva a surgir organizações antifascistas, manifestações antifascistas no Brasil nos últimos anos. A gente vê diversas iniciativas organizadas pelas mais diversas forças de esquerda tentando criar movimentos em defesa da democracia e contra o fascismo. A gente vê alguns exemplos nos últimos anos que foi o maior deles, talvez, o movimento do Ele Não, que ocorreu no segundo turno de 2018, foi impulsionado por movimentos de esquerda de mulheres do Brasil inteiro e levou milhões de pessoas para a rua. Em 2019, a gente também viu atos antifascistas, principalmente combatendo a tentativa de alguns integrantes do governo de comemorar o golpe militar de 1964. E agora, em 2020, a gente vê surgir, impulsionado pelas torcidas antifascistas aí, movimentos no Brasil inteiro em defesa da vida, da democracia e contra o fascismo. Então, a gente olhando para essa disputa entre fascismo e antifascismo na década de 30 aqui no Brasil e agora, no cenário mais atual, a gente pode ver exemplos do que a gente conversou no vídeo anterior, que é o fascismo adquire características diferentes de acordo com o contexto social, econômico e histórico onde ele se desenvolve. Então, por isso que a gente vai ver características diferentes em períodos diferentes. Por isso, para analisar e identificar o fascismo, a gente precisa compreender ele enquanto um fenômeno social, cultural, histórico, e não como um conjunto de características que vão se repetir sempre da mesma maneira. A ideia inicial dessa série sobre fascismo e antifascismo eram esses 3 vídeos que encerra hoje. Porém, quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo sobre o antifascismo e o fascismo no Brasil, eu encontrei muita coisa interessante sobre as torcidas antifascistas e o desenvolvimento histórico delas aqui no Brasil. Então eu decidi que eu vou fazer mais um vídeo para essa série, vai ser na semana que vem, e vai ser específico sobre as torcidas antifascistas no Brasil. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreve aí no canal para receber a notificação do vídeo da semana que vem, e peço que ajude a gente aí curtindo, compartilhando e indicando para os amigos e amigas aí o nosso canal. Até a próxima!